Eu falava anteriormente que quando o ser humano não crê em Deus, ele crê em qualquer coisa. E eu me lembro que eu cresci vendo o meu pai receber um jornal na porta de casa toda manhã. Toda manhã ele era assinante desse jornal e toda manhã o entregador jogava o jornal lá na porta. E meu pai pegava o jornal, lia, depois jogava outra parte para o lado, lia outra parte, enfim. E eu cresci também aprendendo a ler o jornal. Mas havia uma parte do jornal que sempre me chamava atenção. Tendo crescido numa família em que a conversa de signos era comum, minha mãe, nascida em agosto, era de Leão, minha irmã, também nascida em agosto, mas alguns dias depois, era de Gêmeos. Meu irmão e eu, nascidos em janeiro, éramos de Capricórnio, não é? Então nós íamos sempre lá na página do horóscopo e líamos a sorte do dia, a previsão do dia. Hoje você deve evitar a cor tal, você deve procurar fazer negócios, é um dia bom para fazer negócios. Eu não fazia negócio nenhum, mas eu era criança, não tinha negócio, meu negócio era brincar. Mas o meu signo dizia que era um dia bom para fazer negócio. Então, falava aquelas coisas que muitas pessoas levam ao pé da letra e dizem, não, hoje eu não vou fazer negócio porque o meu horóscopo disse que não, eu não posso fazer, não é um dia bom. Então eu cresci lendo isso religiosamente, diariamente, até que, na minha adolescência, finalmente eu tive acesso à luz, eu tive acesso à palavra de Deus, à verdade que iluminou o meu entendimento. Palavras que mostraram para mim, nas Escrituras Sagradas, que a astrologia não era uma coisa dos tempos modernos, mas há muitos e muitos séculos, há milênios, na verdade, o homem já se voltava para os astros a fim de buscar orientação, prognósticos para a sua vida. Seja o sol, seja a lua, sejam as estrelas, o ser humano já buscava esse tipo de crença, cultivava essa crença. E nós vemos isso lá atrás, lá no livro de Deuteronômio, quando Deus introduziu o povo dele, estava para introduzir o povo dele à terra prometida, Deus deu um aviso ao povo de Israel, dizendo o seguinte, você encontra isso em Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Ou seja, aquelas nações tinham rituais que envolviam fazer o filho ou a filha passar pelo fogo. Até hoje isso existe, né? Se você vê em certas culturas, certas religiões e crenças, isso ainda existe. Pessoas que caminham sobre o fogo e tal. E pais que oferecem seus filhos nos rituais, enfim. Não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador. Quer dizer, adivinhador, prognosticador, aqueles que adivinham o futuro. Vem cá que eu vou ler a sua mão. Vem cá que eu vou dizer para você o que o futuro traz para você. Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Hoje você vê que há crenças onde as pessoas vão consultar supostamente o seu falecido
vão até um médium e supostamente aquele médium recebe o espírito do falecido, que não é o espírito do falecido na realidade, é um demônio se fazendo passar pelo falecido, enganando a pessoa. Porque a Bíblia diz que os mortos não voltam a este mundo. Não é? Depois da morte vem o juízo. Não consultem os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de ti, para fora de ti. Quer dizer, uma das razões por que Deus limpou aquela terra, tirou, exterminou aqueles povos, foi porque aqueles povos praticavam esses tipos de coisas. E eram povos que eram resistentes a qualquer oportunidade de conhecer a verdade. Assim como eu tenho certeza que agora há pessoas que estão me ouvindo, me acompanhando, me assistindo aqui pela internet e estão chateadas que eu estou falando deste assunto. Chateadas porque diz assim, quem é você para falar sobre isso, para falar sobre a minha crença, para falar sobre a minha religião? Quer dizer, a pessoa, ao invés da pessoa parar e pensar, peraí, quer dizer que Deus falou isso sobre horóscopos? Quer dizer que Deus falou isso sobre signos, sobre adorar os astros ou buscar orientação pelos astros? Poxa, eu quero saber mais sobre isso. Ao invés da pessoa procurar se inteirar da verdade, da palavra de Deus, o que Deus disse a respeito, ela fica com raiva da gente. Em vez de ela querer entender melhor a mensagem, ela mata o mensageiro. Presta atenção. Fica com raiva de mim, não, eu sou só o mensageiro. Procura entender a mensagem. E a mensagem é clara. Deus não aceita este tipo de coisa, por quê? Porque isso é uma troca. Quem se guia pelas estrelas, não é? Ah, se eu nasci no mês tal, então eu nasci debaixo da constelação tal, debaixo da estrela tal, então a minha vida vai ser assim, meu temperamento vai ser assado, não porque se eu vou casar, porque você sabe que tem gente que não casa, ou casa dependendo do signo dela e da outra. Você sabe que a pessoa ela vive isso de tal forma que ela diz assim, não vou casar com fulano porque diz que touro não se dá com Libra. Né? A pessoa fica assim, então, aí traz dúvida, então não vou casar. Quer dizer, as pessoas se guiam pelas estrelas. E o que Deus está falando aqui? Deus está falando o seguinte, isso é abominação. Por que é abominação? Porque não é inteligente. Não é inteligente você relegar o seu destino, relegar as suas decisões na sua vida, você que é uma pessoa dotada de inteligência, uma pessoa dotada de capacidade, maior do que qualquer criatura neste universo, você relegar as suas decisões nesta terra à posição de astros. Meu amigo e minha amiga, Deus nos chama a inteligência. E o que é curioso é que as pessoas que praticam isso se acham muito inteligentes. E a Bíblia tem algo a falar sobre isso também. Quer ver? Olha o que Deus falou lá em Isaías, capítulo 47, a partir do versículo 10. Ele disse assim, a tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar. Essas pessoas se acham tão inteligentes que a inteligência delas é que as faz tropeçar. O teu conhecimento, a tua sabedoria, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Quer dizer, a pessoa que se endeusa, ela se acha, sabe, acima de tudo e todas. Tão inteligente que ela faz aberrações que a inteligência não explica. E continua, portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar. E virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Quer dizer, a pessoa, quando recebe uma pancada na muleira, e ela não sabe de onde veio, ela fica se perguntando por quê? Por quê? Porque ela entregou a sua vida para pedras que viajam pelo universo.
pedras que viajam pelo universo. O que são estrelas? Pedras que viajam pelo universo. Ela entregou a sua vida para isso, para uma pedra. Pense comigo, pense só um pouquinho. Mas tem mais. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus. Aqui estão, os astrólogos, né? A palavra astrólogo não existia na época bíblica, mas a Bíblia chama esses astrólogos de agoureiros dos céus. Quer dizer, olha, a lua está crescente, a lua está cheia, a estrela, a constelação está, não sei o quê. Agoureiros dos céus. Os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Quer dizer, Deus está falando para as pessoas assim: ah, tá bom, você se acha tão inteligente que você decidiu relegar a sua vida aos astros, aos agoureiros dos céus? Então tá bom. Então, faça isso. Continue com seus encantamentos, continue com a multidão das suas feitiçarias e veja se você consegue tirar proveito disso. Chama os seus agoureiros, os seus prognosticadores que contemplam os astros, as luas novas, e veja se eles vão poder te salvar. Meu amigo e minha amiga, a minha vida nunca mudou por causa de um horóscopo. Nunca. Mas quando eu tomei conhecimento da palavra de Deus, eu entendi que Deus nos providencia o Espírito dele para nos guiar. Ele nos considera de tal forma que ele não envia uma estrela, ele não envia um sinal, ele envia o próprio Espírito dele para nos guiar. Ele quer habitar dentro da gente e ser o nosso GPS. Ele quer ser a nossa direção, a presença dele que vai conosco, que vai adiante de nós, desbravando o caminho, desbravando situações, enfrentando inimigos. Ele quer ir diante de nós, mas é claro, somente se ele for convidado. Então, por favor, eu tenho visto tantos cristãos dizendo: meu signo é tal, coloca lá na rede social, fulano de tal, cristão, signo tal, né? Virgem, Sagitário, não sei o quê. Pelo amor de Deus, se você se considera uma pessoa de Deus, conheça a palavra dele e faça da palavra dele a sua bússola, a sua única fonte de direção, e não as estrelas, nem astros, nem nada disso. E se você é uma pessoa que é muito dedicada a isso, me perdoe se o que eu estou falando te ofende. Às vezes a verdade ofende, mas eu convido você não para me ouvir, mas para ouvir a mensagem daquele de quem eu estou lhe falando. Vá na sua Bíblia e confira você mesmo. Qual signo era Jesus? Qual signo era Moisés? Qual signo que a Bíblia ensina alguém ter? Desperte, meu amigo, minha amiga. Em vez de entregar a sua vida, fazer um signo seu à imagem de um animal, porque você pode ver que todos os signos são simbolizados por animais, não é? Você não é um animal. Você não é um animal. Você é um ser pensante. Deus te criou a imagem e semelhança dele, não a imagem de um leão, não a imagem de uma cabra, de um touro, de um peixe. Deus te criou a imagem e semelhança dele e te fez superior a todas essas criaturas. Te deu domínio sobre todas elas. Não insulte a Deus e nem a sua inteligência, usando uma dessas criaturas animais como símbolo da sua própria vida. Vamos fazer de Deus o nosso guia. Não importa o que o jornal, o que o horóscopo diz. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.